nós iremos trazer para os irmãos uma reflexão, um texto muito conhecido entre nós, mas eu gostaria que os irmãos pudessem estar atentos, como sempre estamos nos cursos de doutrina, porque nunca estivemos em uma época tão difícil como nós estamos agora. Acredito que agora chegou os dias que outrora Paulo falava que viria dias trabalhosos, e a gente só vai conseguir permanecer firmes nesses dias se a gente viver e ter um compromisso seriamente com a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, o que eu ia trazer, eu quero trazer para os irmãos, vou trazer nesta noite o cristão preservando a sua identidade em um século terrível que nós estamos vivendo. Porém, nós vamos estar algo não novo, algo que sempre vocês estão ouvindo aqui nos cultos de doutrina, mas o cristão preservando a sua identidade. Primeira coisa, quando nós chegamos, não é que se precisa, se pede logo o quê? Para identificar a pessoa, se pede a sua identidade, sua qualidade, ou seja, característica própria de uma pessoa. Cada um tem a sua identidade, mas a identidade é o conjunto de atributos que caracterizam alguma pessoa. E eu acho interessante porque através da identidade se pode distinguir uma pessoa da outra. Por isso que se diz identidade. Mas nós vamos ler alguns versículos da palavra de Deus, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 2, capítulo de número 2, versículo 20, tão conhecido entre nós, nos diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então este versículo que nós acabamos de ler aqui, esta palavra de Paulo aqui na carta de Paulo aos Gálatas, foi um momento em que trata aqui do momento da conversão de Paulo. A igreja sabe e conhece, não é? Paulo era um grande homem, grande teólogo, um grande conhecedor, porém ele muito sabia, mas não passava naquela época, antes de conhecer a verdade do Evangelho, de um perseguidor da igreja, dos cristãos, e era uma coisa séria. Mas um dia houve este momento aqui em que Paulo se encontra com Deus, e o que nos traz em relação ao assunto que nós traremos para a igreja nessa noite é que no momento em que ele se encontra com Deus, não é um encontro comum, mas a Bíblia diz em que naquele momento, quando ele teve aquele encontro, realmente ele se converteu, e ele passou naquele momento a ter essa nova identidade como cristão, e ele agora diz assim: já estou crucificado com Cristo. Aí ele se entrega, ele diz assim: e vivo, não mais eu, mas agora, depois em que a minha vida foi transformada, eu passo a viver em Cristo. Não vivo mais em mim, mas agora quem controla a minha vida é Cristo. Ele queria dizer aqui que no momento em que ele se encontra
com Cristo aqui, ele descreve um relacionamento de dependência com Deus. Algo que às vezes necessitamos entender isso, que quando recebemos essa transformação, essa conversão vinda pelo Evangelho, através da palavra de Deus, que há este relacionamento de dependência, onde a gente passa a depender exclusivamente de Deus, isso, pensamento, ações, modo de viver, a fala, o comportamento, o dia a dia, a gente passa a viver todo este contexto na dependência de Deus. Por isso que ele diz assim: não, mas vivo eu. Quando ele diz isso, é a mesma coisa de dizer: olha, Cristo agora vive em mim, quem controla a minha vida é Ele, e se eu vivo na dependência dele, eu prefiro obedecer de vez aquilo que a palavra dele nos orienta a fazer. Amém, irmãos? Amém. Mas é interessante aqui quando ele diz: e a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Meus irmãos, isso aqui é algo muito sério. Quando a gente trata isso aqui, é um relacionamento muito sério de dependência que se deve ter com Deus. Não só ter, mas também manter isso aí. Como diz na carta de Paulo também aos Romanos, capítulo 6, veja Romanos bem pertinho, 6 e 4, veja o que diz aí a palavra de Deus. Olha, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim nós, o que? Também andemos em que? Em novidade de vida. Em novidade de vida. Quando recebemos esta nova identidade, aquilo que caracteriza que nós realmente estamos com uma nova identidade, aqui há uma novidade de vida. E isso é importante a gente meditar aqui, porque quando se há uma novidade de vida, quando se há uma dependência em Cristo, na palavra de Deus, a gente precisa muitas vezes se submeter, ficar afastado, eu diria, de muitas coisas, se submeter à vontade de Deus, ao que ensina a palavra de Deus. Me permita um salmo tão conhecido entre nós, mas me veio também ao coração, de número 1, diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos Pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer em quê? Na lei do Senhor, E na sua lei medita de dia e e de noite. Veja bem, ele diz assim, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Meus irmãos, eu sinto no coração de falar isso para os irmãos. Eu falava anteriormente na época difícil que nós estamos vivendo, e pegando aí a fala do presbítero da igreja, que falava justamente sobre os cultos de ensinamento, e ele recitava aqui um versículo que falava que realmente a falta de conhecimento faz com que a gente possa perecer, possa perder a fé por falta de conhecimento. Então, se a gente precisa obter esta nova identidade que nós recebemos e depois manter esta identidade, é necessário que esteja sempre
alimentando a nossa vida espiritual com a palavra. E se a gente guarda a palavra de Deus, a gente vai estar mais seguro diante dos ataques que vêm fugindo aí. Uma coisa eu quero falar para os irmãos: quando o Evangelho ele começou lá atrás, veja Atos, capítulo de número 2, onde trata uma boa parte aqui, iniciando aqui desde o início, mas a gente vai vendo aqui bem no finalzinho, vai mostrando aqui como era o início da igreja. Os novos crentes que exercitavam, que aceitavam a Cristo e que agora viviam com uma nova identidade. A gente observa, presbítero João, não é que seja que venha ser assim, era outro povo, não, é o mesmo povo, é a mesma igreja quando iniciou, mas aqui existe os milagres que ali aconteciam. A Bíblia fala aqui que no momento em que o povo era exaltado, o povo era ensinado, procuravam guardar isso, viver isso, e a Bíblia fala que muitas salvações aconteciam, batismo com o Espírito Santo, cura divina no meio do povo. Mas aqui ele diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu acho importante aqui, quando ele frisa no 23, ele diz assim, ou no 43, ele diz, e em cada alma havia temor. Em cada alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Aí veja bem aqui, nesse versículo que nós lemos aqui, nos traz a entender que os ensinamentos da primeira igreja foi Jesus Cristo que revelou a sua vontade aos apóstolos, mandando em que eles ensinassem tudo aquilo que eles aprenderam. Foi uma orientação. Não foi que o evangelho ali fosse, como muitas pessoas dizem, que fugiu de forma errada. Não, o evangelho fugiu assim. Foi passado aqui aos discípulos, revelada a vontade de Deus, para que os apóstolos ensinassem o povo, glória ao nome do Senhor Jesus, e mantesse as verdades do evangelho. Se a gente observar, a gente vê que tudo isso foi relatado aqui por Lucas. Mas a pregação do evangelho foi originado, foi inspirado pelo Espírito Santo para que esta palavra continuasse sendo ensinada. Mas aqui, quando nós lemos no Atos capítulo 2, não foi isso que nós lemos, viu? 42, valendo aí comigo para a gente observar, e perseveravam em quê? Na doutrina dos apóstolos. Perseveravam, guardavam aquilo que eles aprenderam. E me permitam dizer isto, porque fica até difícil aqui, do lado do meu companheiro, que sempre está ensinando a vocês aqui, mas perseverar não é coisa fácil. Quando se fala em persistir, permanecer, não é coisa fácil, mas ele diz que para que eu possa permanecer com a identidade que um dia eu recebi quando aceitei o evangelho, eu preciso perseverar na palavra, porque tem existido nos últimos dias ventos, e tem sido ventos fortes, de doutrinas, de falsos ensinamentos, falsos costumes e tantas outras coisas que têm afastado muito o nosso povo, e fica muitas vezes uma dúvida em relação a isso, qual é
o caminho do fel, e quem vai ser salvo, o caminho do fel, é para aqueles que perseverarem na palavra de Deus. Ora, persevera na palavra de Deus, permanece naquilo que tu aprendeste, via fim farás prosperar o teu caminho. Porque o que nós estamos vendo hoje, nos últimos dias, é muita gente abrindo mão daquilo que aprendeu, muita gente querendo viver um evangelho fácil, onde ninguém pode se mais orientar, onde ninguém pode se mais ensinar, e muitas vezes ficam mostrando, não é, os costumes de outro lugar, para que a gente possa se adaptar da forma que a gente acha melhor servir a Deus. Mas a forma melhor de servir a Deus é perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e estar firme naquilo que diz a palavra de Deus. Meus irmãos, de tantas coisas que nós ouvimos e escutamos, estamos vivendo uma época onde nós precisamos ter segurança naquilo que nós ensinamos. E quando chega aqui no versículo 43, ele diz: cada alma havia temor. E muitas vezes se confunde, o medo se confunde com o temor. Deus não quer que se tenha medo, que Deus necessita é que se tenha temor. Presbítero, me fale diretamente o sentido dessa palavra. Temor é uma coisa que tem sumido aí na vida de muita gente nos últimos dias. Se trata de respeito à palavra de Deus, respeito, glória a Deus, porque aqui fechado é um livro comum, mas aberto é a palavra de Deus. E às vezes se preocupa comigo, se preocupa às vezes com o pastor da igreja, ou até mesmo com o dirigente da congregação, em fazer alguma coisa que ele possa ali na frente ver, mas que possa fazer de outro jeito sem ele ver. Mas quando se trata aqui de temor a Deus, entende que Deus está em todo lugar que você está. Eu posso não estar, o presbítero pode não estar, mas o cuidado que você deve se ter zelo, deve-se ter respeito, obediência ao dirigente que Deus escolheu para estar à frente do trabalho. Isso é primordial, mas você precisa entender que você precisa ter temor a Deus. Respeito à palavra de Deus. Entender que o Espírito Santo, aquele que faz com que você possa manter a sua identidade, ele tem uma sensibilidade, e existem momentos que ele não pode permanecer numa casa onde esta casa possa ter resíduos, poeira, me permita, mas existe momento e situações de determinadas coisas que ele se afasta. E o que é que a Bíblia diz? Que o nosso adversário, ele anda ao nosso bramando, buscando a que ele possa tragar. Mas às vezes a gente escuta pessoas que dizem ter uma vida, passa de uma vigília para outra, muitas vezes consagrações que às vezes o corpo físico nem mesmo aguenta. E eu quero dizer para os irmãos, é uma bênção consagrar, é uma bênção buscar a Deus, mas uma bênção maior é ter compromisso com a palavra de Deus e entender que quando vivemos na dependência de Deus, não podemos mais fazer aquilo que a gente quer. Sabia disso? Ele é quem nos guia, Ele é quem nos orienta, Ele é quem mostra o que é certo, Ele é quem diz o que eu faço, Ele é quem diz como vai ser minha vida. E, irmão João, a experiência que ele tem, que é bem muitos anos mesmo que serve ao Senhor, ele sabe disso, que
o tempo de crente, 45 anos, 50, 70, 80, não conta não. O que conta diante de Deus é a seriedade, é o compromisso com Deus, a perseverança na palavra de Deus. Eu não sei se os irmãos já escutaram aqui, mas eu já escutei de algumas pessoas. Ora, para servir a Deus desse jeito, com tanta dificuldade, eu vejo fulano de tal e é desse jeito e daquele jeito e nada é cobrado dele, tem tudo e é uma bênção. Será que é uma bênção? Ou será que ele está recebendo aqui, amontoando só bens materiais aqui? Porque uma bênção é aquele que persevera no que diz a palavra de Deus e mantém a comunhão com Deus na sua vida. Quando a gente diz isso muitas vezes, parece pesado, mas vamos colocar os pés no chão e entender que nós estamos aqui de passagem, a nossa pátria não é aqui, e tem muita gente se acomodando e às vezes até com ciúme do ímpio. Amém. Verdade, glória a Deus. Que o ímpio faz assim, o ímpio faz desse jeito, dessa forma, não. Por isso que nós lemos o versículo lá em Salmos, o verso, vocês ouviram o que diz: a palavra de Deus me permita. O que é que faz um crente que serve ao Senhor, que tem conhecimento com a palavra de Deus, que um dia recebeu uma identidade, partilhar com o ímpio alguma coisa, muitas vezes até sobre a igreja, não dá certo, porque o ímpio não tem o que ensinar a ninguém. Muito pelo contrário, você que tem que testemunhar. Mas irmão Paulo, é porque fulano é muito amigo. Não é não. Crente não tem amigos que vive uma vida que não tem comunhão com Deus. Pode ser um colega, pode ser alguém que eu admire, mas o amigo do crente necessariamente é Jesus e a sua palavra. E a gente precisa estar vigiando com isso, para que a gente não possa estar perdendo a nossa identidade. Mas ele demais, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Meus irmãos, não é muito difícil da gente entender isso aqui. Por mínima coisa a gente perde a comunhão. Olhe bem para mim um dos exemplos que eu gosto muito de citar, porque em textos bíblicos, ou até numa história, criança, adulto, todos conhecem, vai ver visto. A situação de Sansão ali, explícita com Dalila, a Bíblia mostra várias vezes, não é uma nem duas, porque não dá tempo nós lermos, mas dá para você ler em casa. A gente vê que ele foi chamado para um propósito. Foi avivado para qual propósito ele viria. Foi alertado do que ele podia fazer e do que ele não podia. Mas a Bíblia revela que ele teve um diálogo de muito tempo com Dalila, e num dia era uma história, no outro dia era outra história de novo, e assim foi se conduzindo e abrindo a porta para o pecado, porque como eu disse nesta noite que o diabo anda ao redor, os irmãos me permitam, porque existem pessoas que têm uma certa coisa na vida que parece que pega até as estrelas do céu e bota o diabo embaixo dos pés, e comigo é assim, comigo ele não vê. Que cuida, porque o que faz a igreja vencer o diabo é oração e obediência à palavra de Deus. Não brinque não, que é sério. A Bíblia diz que o Deus desse século é Ele. E muitas vezes as pessoas não entendem. Isso não pode, as coisas não são assim. E já tem todo tanto ensinamento de doutrina aí. É tanta da coisa fugindo. E muita gente fugindo do que é real. Verdade. Irmãos, ou nós somos, ou nós não fomos. Esses dias trabalhosos que Paulo avivou que fugiria, isso é antigo, está lá na Bíblia desde o começo. Haveria dias trabalhosos,
mas parece que está vedado os olhos de alguém, uma pessoa que serve a Deus, que está aqui no culto de doutrina, 2 horas sentada neste banco duro, sentado aí, aprendendo, e quando sai daqui continua praticando as mesmas coisas e não tem medo. O resultado é cair realmente, porque ninguém cai de uma vez, irmãos. Ela diz, olha, quem está em pé, olhe para que não caia. Tem que ficar atento. Por isso que a serpente foi colocada como um evento, sede prudente como as serpentes, é porque nós estamos andando um caminho, não estamos vendo ela, e ela já está vendo a gente pronta para dar um bote. Sabe o que é isso? Prudência. E nós já estamos vivendo dias onde se conhece a palavra de Deus, me permita dizer. Não se pode viver em falta de comunhão, mal de Maria, mal de João dentro da igreja, não é permitido. Mas também não é permitido conviver com pessoas que conhecem a palavra de Deus e só traz prejuízo à tua vida espiritual. Quando tu ver alguém assim perto de ti, olha para ele e diz, olha, vai para o culto de doutrina, abre teu coração, aprende a palavra de Deus, glória a Deus, glória a Deus, irmão, isso é sério. Isso é sério. Mas irmão fulano foi crente, aceitou o evangelho, que identidade maravilhosa. Como fulano de tal, que homem abençoado. De repente, eu não acredito que é aquele irmão. Eu não acredito que é aquela irmã. Como é que pode isso ter acontecido? 1 Coríntios 15, 33 diz o quê? Será que você pode ler aí bem alto? Se irmão João permitir. Pode sim. Ele permitiu. 15, 33 diz o quê? Veja aí. Não vos enganeis, as conversações corrompem os bons costumes. Muito bem, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons Costumes. irmãos. Existe aí uma situação difícil agora nos últimos dias, que ficam comparando doutrinas com costumes. Isso é costume, isso é doutrina, isso é costume, isso é doutrina, costume, isso aqui pode. Criaram isso, inventaram isso. Não, a Bíblia diz, permanece naquilo que tu aprendeste. Se tu aprendeu dessa forma, ora, deixa o mundo todo do teu lado e vê que aquilo ali está errado. Se tu cresceu espiritualmente aprendendo desse jeito, se está fazendo bem a tua vida espiritual, por que copiar aquilo que não agrada a Deus para agradar aos outros? Não. Temos que ter cuidado, porque existem alguns costumes. Mas presbítero, costume é costume, doutrina é doutrina, sim. Mas existem alguns costumes que nos levam a sair da nossa identidade, e daqui a pouco a gente acaba pecando. Mas não era costume, presbítero? Sim. Mas você precisa manter aquilo que é bom, aquilo que você aprendeu, permanecer, entender que você tem uma identidade e que você não pode se parecer com outra pessoa. Não precisa, irmãos, falar. Não precisa, às vezes, pegar um alto-falante, subir uma torre e dizer, eu sou crente. Não, um crente que tem uma vida pautada na palavra de Deus, ele evangeliza até o passar. Não viu Eliseu quando passou, aquela mulher disse, eu vejo que é um santo homem, foi, meu João? De Deus. Será que ela tinha que conviver? Não, primeiro que ela era mulher, tinha um marido, não tinha nenhuma convivência com ele, mas quando passou, sentiu isso. É a mesma coisa que a gente sente na vida de Manuel, de João. Então a gente se mistura com aquilo que não agrada a Deus, se a gente quiser. Porque estamos vivendo uma época onde a gente tem que andar com dois sacos, um furado e um fechado. Tudo aquilo que for ruim a gente coloca no saco. Mas existe por aí afora, né, irmão? Já existe aí diversas pessoas que têm aquele ciúme, aquele apego, como se fosse daqui. A mesma coisa de quando o povo
de Israel saiu do Egito, a murmuração, para morrer aqui no caminho, nem o túmulo feito onde era melhor ter ficado lá, e foi aquela reclamação tremenda. Glória a Deus, eu lembro muito bem disso, e como se estivesse querendo regressar, a mesma coisa nos dias de hoje. Eu estou aqui, mas queria, para mim ficar melhor, eu estar fazendo algo ali que eu tenho vontade. Não, irmãos, quando se entrega a vida para Jesus, quando se converte de verdade, quando tem uma nova identidade, não pode ter mais saudade dessas coisas daqui, porque a gente precisa ter uma vida de comunhão com Deus. E eu vou dizer para os irmãos, sei que todos os irmãos vão concordar comigo, que adianta a gente ter tudo aqui, ter um dinheiro que muitas vezes a gente prefere ferir, retirar de nós a sensibilidade, porque me permita dizer, que pena que a hora não dá mais, mas eu queria só deixar um versículo que eu queria que os irmãos pudessem lembrar deste versículo. Eu acho que é a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, veja aí se é. Efésios, apenas esse para a gente. Senão o irmão João vai puxar minha orelha aqui. 4, aí o 17. Deixa eu me ver se é ele, é mesmo. O 17 diz o quê? E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis, mas como andam também os outros gentios, na vaidade de quê? Do seu sentido, entenebrecido, volta aí, vivendo em escuridão. Aí ele diz, no entendimento, separado da vida de Deus, pela ignorância que há nele e pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento. Irmãos, é o que eu digo aqui aos irmãos. Quando se perde todo este sentimento, a situação já está muito grave. Comete aquilo que não agrada a Deus, faz aquilo que entristece ao Espírito Santo, e não tem mais, não existe mais aquele temor para ele ou para ela, não tem mais aquele sentimento, tanto faz como tanto fez. É diferente de um crente que às vezes é tentado, e no momento em que ele é tentado, ele sente como sinal de trânsito, olha, pai, sente naquele momento a voz do Espírito Santo dizendo, olha, isso aí tu não pode fazer, isso aí é o crente que ainda tem sentimento, e ele olha e fala, peraí, eu sou crente, eu não posso praticar isso, Deus não vai se agradar disso, eu não posso entristecer o Espírito Santo, eu tenho um nome a velar, eu tenho uma identidade. E aí ele cai naquele momento na real, recebe a graça de Deus, é uma alegria. Mas quando se perde o sentimento, quando se perde o temor, tanto faz como tanto fez, e é difícil. E nós estamos vivendo uma época onde precisamos, irmãos, ter esse temor a Deus. Observem que os ensinamentos, observem que a mídia, ela está completamente destruindo isso, para que o homem não tenha respeito, para que o homem não tenha temor, colocando a Deus muito pior do que os próprios homens, como se ele não fosse o Criador. É assim que a mídia está mostrando. Mas a gente que conhece a palavra de Deus tem que ter temor até em ouvir essas coisas. Tem crente que me permita aqui não. E se tiver, claro, porque se não tivesse, a gente não estava aqui ensinando. Mas que fica muitas vezes até com medo de distorcer determinada. Eu não vou arrumar problema com fulano, não. Seja lá o que for. Se dizer que é crente e for arrumar um problema, arrume. Mas diga onde você estiver, eu sou crente, isso daí não está de acordo com a palavra de Deus e eu não aceito. Amém, irmãos? Amém. Tem que ser assim. E isso não tem idade, não. Estou sempre orientando lá os rapazes na igreja.
Às vezes chamo lá para minha fala, na escola, chamo mesmo. Você não tem vergonha, não? Venha cá, olha aqui o que diz a Bíblia. Fé de qual congregação? Então, que é isso? Como é que você está se juntando com fulano? Que é isso? Que boca é essa? Que eu lhe vejo no conjunto dos jovens, lhe vejo nos adolescentes, no coral, nas festas da mocidade. Que é isso aqui? É, irmãos. É sério. Não adianta nós estarmos vivendo na igreja simplesmente para fazer parte de um órgão, porque mamãe quer que eu esteja ali, meu pai quer que ele esteja. Não, Deus não quer isso não. O que Deus quer é um coração devotado com responsabilidade, com compromisso, com amor a essa causa. Por isso que o presbítero falou aqui. Ele não falou aqui, a satisfação dele não é só ver a igreja lotada para mostrar eu tenho uma escola. Não, a preocupação dele é que ele sabe que se os crentes estiverem aqui na doutrina, se os crentes estiverem aqui na escola, essa igreja só tem a prosperar porque ela está sendo ensinada pela palavra. Que Deus continue abençoando os irmãos. Ouve, escutem o presbítero, escutem o ensinamento da palavra, coloquem em prática o ensinamento da palavra de Deus. Vamos viver uma vida de seriedade com Deus. Ao acordarmos de manhã, Senhor, Tu estás se agradando de mim, porque se Tu não estás, tira de mim, Senhor, o que está entristecendo o Teu Espírito. Porque não tem dinheiro, não tem bens materiais, não existe nada que compense um crente dobrar os joelhos e daqui a pouco as lágrimas cair dos olhos e ele sentir Deus falando com ele e ele falando com Deus, a glória de Deus nascendo. Oh, Arabachuri andarabá. Glória a Deus, glória a Deus. Isso é comunhão. Mesmo fraco, a Bíblia diz: quando eu penso que eu estou fraco, eu estou forte. Presbítero, me explique isso. É que mesmo no momento de fraqueza, mas se tiver no teu coração o temor a Deus e a vontade de chegar no céu, Deus vai te levantar. Glória a Deus. Ele vai chegar para te ajudar. Ele vai te arrancar desse lugar que tu estás e dessa dificuldade, porque tu és fiel a Deus e Ele tem que permanecer fiel. Irmãos, Deus está te vendo. Segue com compromisso, segue guardando a palavra de Deus. Deixa quem quiser agir da sua forma. Permaneça naquilo que você aprendeu. Procure ser fiel a Deus, porque o tempo nada muda. O que aqui está escrito e pronto. E a Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Vou colocar fulano que trabalha para mim, é afim da política. Fulano tem dinheiro demais, quando é aproximar de fulano, mas no céu é diferente. Ele diz: sem santificação ninguém verá o Senhor. Ah, mas eu sou pastor, não tem problema. Eu sou presbítero. Se não tiver a vida santificada, fica. Então aí é onde está o perigo. Mas que Deus nos guarde, que cada um se aposte da sua identidade aqui e diga: Senhor, eu quero estar com ela até o momento que for me pedido. Quando for entrar em Canaã, meu passaporte, olhar para trás e dizer: eu venci. Glória a Deus. Eu estou no meio daqueles que vieram da grande tribulação. Que multidão é essa? E você vai estar no meio dizendo: eu venci. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando a sua igreja.